Olá, eu sou Carla Romar, estamos aqui hoje no programa Saber Direito Responde para responder às questões enviadas pelos internautas durante a semana sobre o curso que foi ministrado a respeito do tema contrato de trabalho. As perguntas foram enviadas através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. A primeira pergunta vem de Catanduvas, Santa Catarina, e foi enviada pelo Rodrigo. O Rodrigo pergunta: o empregado que deixa a função de confiança, retornando ao cargo anteriormente ocupado, pode deixar de receber a gratificação de função? A hipótese de alteração de função prevista no caso de cargo de confiança permite que o empregado reverta ao cargo anteriormente ocupado, deixando a função de confiança e deixando de receber a gratificação de função. O Tribunal Superior do Trabalho tem entendimento, através da súmula 372, de que o retorno do empregado ao cargo anteriormente ocupado permite que a gratificação de função seja retirada, não se incorporando ao salário do empregado, exceto se a gratificação tiver sido paga por 10 anos ou mais. O critério utilizado pelo Tribunal Superior do Trabalho é, portanto, o critério temporal. Gratificação de função paga por menos de 10 anos, o empregado retornando ao cargo anterior deixa de receber a gratificação. Empregado que permanece no cargo de confiança por 10 ou mais anos, retornando ao cargo anterior, a gratificação não pode ser retirada, incorporando-se ao seu salário. A segunda pergunta vem de Mossoró, Rio Grande do Norte, e foi feita pelo aluno Arlen. O empregado que substitui outro tem direito a receber o mesmo salário que o substituído? A pergunta do Arlen é fundada na súmula 159 do Tribunal Superior do Trabalho. Esta súmula prevê expressamente que o empregado que substitui outro em caráter não eventual tem direito a receber o mesmo salário que o salário pago ao substituído. Enquanto perdurar a substituição, o salário que vai ser pago é o mesmo salário que o empregador paga ao titular do cargo que agora está sendo substituído. Quando o empregado substituto deixa a substituição, retornando ao seu cargo anterior, porque o titular do cargo vai reassumir, ele deixa de ganhar o mesmo salário do substituído. Então, este direito a perceber o mesmo salário que o salário do substituído perdura enquanto durar a substituição. O entendimento, portanto, consubstanciado na súmula 159 do Tribunal Superior do Trabalho. A terceira pergunta vem de Vila Velha, Espírito Santo, da aluna Miriam Araújo. Ocorrendo a extinção do estabelecimento, a recusa do empregado em ser transferido pode ser considerada como pedido de demissão? Transferência do empregado, prevista no artigo 469 da CLT. Especificamente, em caso de extinção do estabelecimento, o parágrafo 2º do artigo 469 da CLT diz que é lícita, é válida esta transferência. Então, o empregador tem mais do que um estabelecimento, extinguindo um deles, ao invés de extinguir os contratos de trabalho dos seus empregados, transfere os mesmos para os outros estabelecimentos. A ideia do legislador foi manter os empregos, não é? O bem maior do empregado, que é o seu emprego, ser mantido mesmo em caso de extinção do estabelecimento promovida pelo empregador. Acontece que a transferência do empregado de uma localidade para outra depende da sua concordância. Então, não pode o empregador impor ao empregado a transferência se ele não quiser, ainda que não seja possível mantê-lo na localidade original porque o estabelecimento se extinguiu. Então, a extinção do estabelecimento permite ao empregador a transferência dos seus empregados para outros estabelecimentos, desde que estes concordem. Se estes não concordarem, portanto, se o empregado disser não quero ir, não aceito a transferência, a única possibilidade é a extinção do contrato de trabalho. A pergunta da Miriam é exatamente nesse sentido. Se ele não concorda, a transferência não vai ocorrer a extinção. Mas essa extinção é o quê? É um pedido de demissão
ou é uma dispensa sem justa causa? Qual é o motivo que a gente vai ter para essa extinção? O entendimento prevalecente em relação a esta circunstância é no sentido de que o contrato será extinto por dispensa sem justa causa. Ainda que o empregado não queira ir, não é? A recusa tenha sido dele, tenha partido dele, entende-se que é uma dispensa sem justa causa, porque o empregador assume o risco da atividade econômica, de acordo com o artigo 2º da CLT, é ele, empregador, que assume o risco da atividade econômica, e, consequentemente, quando ele resolve fechar um estabelecimento, ele assume o risco de que alguns dos seus empregados não queiram ser transferidos e, portanto, assume o risco de ter que pagar as verbas rescisórias correspondentes a uma extinção sem justa causa. Portanto, o entendimento prevalecente é no sentido de que a extinção se dá a título de dispensa sem justa causa. Mais uma pergunta é no sentido de homologação da rescisão do contrato. Qual é o objetivo desta homologação? Pergunta a aluna Patrícia Borges. A extinção do contrato de trabalho, ela precisa ser homologada para que se verifique a correção das verbas rescisórias que estão sendo pagas e para que se verifique a correção dos valores que estão sendo pagos em relação a cada uma das verbas rescisórias. Quando o empregado tem o contrato rescindido, obrigatoriamente, nos termos do artigo 477 da CLT, as verbas rescisórias a serem pagas devem ser discriminadas em um termo de rescisão ou em um recibo de quitação. E, juntamente com a discriminação das verbas, deve vir a discriminação dos valores de cada uma das verbas. A verificação de correção disso, verbas pagas e valores, para os empregados que têm mais de um ano de serviço na empresa, ela se impõe, não é, para a proteção do trabalhador. Então, portanto, esta verificação é feita pelo sindicato da categoria a que pertence o trabalhador ou pelo órgão do Ministério do Trabalho que exista na localidade, para que se possa, então, dar certeza ao trabalhador de que o que ele está recebendo está correto e que os valores que estão sendo pagos também estão corretos. Lembrando que esta necessidade de homologação, nos termos do parágrafo 1º do artigo 477 da CLT, somente existe quando o empregado tenha mais de um ano de serviço para o empregador. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos no próximo bloco para responder mais perguntas encaminhadas pelos internautas. Voltamos com o segundo bloco do programa Saber Direito Responde para responder às perguntas encaminhadas pelos internautas a respeito do curso sobre contrato de trabalho ministrado durante a semana. As perguntas foram encaminhadas através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. A pergunta que vamos responder agora vem de Águas Lindas de Goiás, em Goiás, foi encaminhada pelo aluno Agenor Oliveira. O aluno pergunta: o adicional de transferência serve para pagamento das despesas que o empregado tiver com a transferência? Veja, despesas com transferência é uma coisa, adicional de transferência é outra. Portanto, são duas coisas distintas. O adicional de transferência está previsto no parágrafo 3º do artigo 469 da CLT. As despesas com transferência estão previstas no artigo 470 da CLT. O adicional de transferência, ele é devido para o empregado em caso de transferência provisória. A transferência provisória é aquela através da qual o empregado vai para uma outra localidade prestar serviços, localidade esta diferente daquela que resultar do seu contrato de trabalho, mas ele vai prestar serviços por um período determinado, vai prestar alguns serviços, algumas atividades e vai continuar ligado à localidade original do seu contrato.
Este período transitório, provisório, faz com que o empregado fique numa situação bastante prejudicial para o mesmo. Longe da família, não é? Longe do seu convívio social, dos seus afazeres na localidade onde ele trabalha e onde ele mora. Não é? Por exemplo, se o empregado faz um curso, durante o período da transferência provisória, ele vai ter que faltar no curso, vai ter que trancar o curso. A vida dele fica, portanto, prejudicada durante este período. A vida pessoal dele. Então, o empregador pode transferi-lo provisoriamente, mas este prejuízo que o empregado sofre com essa circunstância, entende o legislador, deve ser compensado, e deve ser compensado com o pagamento de um adicional de transferência. Este adicional, correspondente a 25% do salário do empregado, será pago enquanto durar a transferência e serve para compensar o empregado deste incômodo, destes transtornos que ele tem durante o período da transferência. Não serve para pagar despesas com a transferência. É um direito do empregado. Ele usa o dinheiro para o que ele quiser, guardar, gastar com necessidades pessoais, com qualquer outra coisa, mas não as despesas com a transferência. As despesas com a transferência são obrigação do empregador decorrentes do artigo 470 da CLT, que fala que todas as despesas com transferência correm por conta do empregador. Portanto, não se confundem as duas verbas, são duas coisas distintas. O empregado transferido provisoriamente terá as despesas pagas pelo empregador e mais o pagamento do adicional de transferência enquanto durar a transferência. A próxima pergunta vem de Taguatinga, no Distrito Federal, e o aluno Benício Paes pergunta: em caso de participação do empregado em greve, ocorre a suspensão ou a interrupção do contrato de trabalho? Bastante interessante essa pergunta, porque a greve ela traz uma discussão muito grande sobre o que nós podemos considerar como sendo esse período em que o empregado não trabalha. Ele está em greve, lógico, greve é paralisação do trabalho, mas como é que nós podemos considerar este período? Como sendo suspensão ou interrupção do contrato de trabalho? A regra é que este período de greve, os dias de paralisação decorrentes de greve, são considerados suspensão do contrato, artigo 7º da Lei 7783 de 89, que é a lei de greve. Acontece que a greve, quando ela é solucionada, ela pode ser solucionada por meio de negociação entre as partes, e aí nós vamos ter um acordo coletivo de trabalho firmado ou uma convenção coletiva de trabalho firmada, ou ela pode ser solucionada por decisão judicial. Tribunal Regional do Trabalho ou Tribunal Superior do Trabalho, conforme o caso, vai resolver a greve. E o instrumento jurídico, então, de solução da greve vai dizer se os dias parados vão ser suspensão ou interrupção. Então, como regra, suspensão, mas pode ser interrupção se o instrumento jurídico que põe fim à greve assim contiver previsão. Vamos para a terceira pergunta, que vem de Canudos, na Bahia, do aluno Álvaro Guerra. O empregado pode ser dispensado durante um período em que seu contrato de trabalho esteja suspenso ou interrompido? A suspensão e a interrupção do contrato, elas implicam em paralisação de todos os efeitos do contrato. Esta é a ideia. Os efeitos do contrato são paralisados. E, portanto, como há paralisação dos efeitos do contrato, a consequência é que este contrato não pode ser extinto durante um período em que seus efeitos não estão sendo verificados. Estão paralisados, portanto, não é possível a extinção do contrato por iniciativa do empregador. O empregador não pode dispensar o empregado enquanto ele está, por exemplo, afastado por motivo de doença e o contrato está suspenso, ou enquanto o empregado está em férias e o contrato está interrompido, ou enquanto o empregado está em licença gestante e o contrato está interrompido. Tem que aguardar o término do período de suspensão ou de interrupção e aí sim dispensar o empregado se ele não for detentor de estabilidade, porque também tem que verificar se não há nenhuma estabilidade no emprego incidente. O que se pergunta é se o pedido de demissão do empregado durante esse período de suspensão e interrupção é válido.
né? Pode o empregado pedir demissão? Em princípio, como eu disse, o contrato não pode ser extinto durante os períodos de suspensão e interrupção. Mas isso serve para beneficiar o próprio trabalhador. E se ele, que é o trabalhador beneficiado, pretende pedir demissão, restringir isso, né, seria um contrassenso à ideia de proteção. Ele tem o intuito, ele tem a intenção de manter o contrato pelo maior tempo possível, esta é a regra. Mas se ele mesmo não quer, como é que nós poderíamos impedir? Então, admite-se o pedido de demissão nesses períodos de suspensão e interrupção, mas deve haver uma assistência do sindicato neste ato de pedido de demissão, para que o sindicato verifique se realmente o pedido de demissão está sendo feito de livre e espontânea vontade pelo empregado, se não há coação em relação a este pedido e, portanto, se não há fraude nessas circunstâncias. Se tudo estiver em ordem, o sindicato verifica, né, que a vontade foi manifestada livremente e validamente, o pedido de demissão também será válido. Vamos fazer mais um breve intervalo e espero vocês no próximo bloco para responder as últimas perguntas do nosso programa Saber Direito Responde. Olá, estamos no último bloco do programa Saber Direito Responde para responder as perguntas dos internautas que foram encaminhadas durante a semana sobre o curso de contrato de trabalho que foi ministrado nessa semana. As perguntas foram encaminhadas pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. A pergunta que vamos responder agora é feita pela aluna Ana Luísa Leite, de São Paulo, capital, e ela pergunta: qual a consequência em caso de dispensa sem justa causa de um empregado que é dirigente sindical? Esta pergunta é bastante importante, porque o dirigente sindical, ele é protegido contra despedida sem justa causa. Ele é detentor de uma estabilidade no emprego. Essa estabilidade que vai desde o registro da sua candidatura até um ano após o término do mandato. O objetivo de manter o dirigente sindical empregado é manter a sua atividade como dirigente do sindicato que representa os trabalhadores. E exatamente por isso nós dizemos que a proteção dada pelo legislador em relação ao dirigente sindical é uma proteção para a categoria que ele representa. Portanto, o interesse que se está protegendo é o interesse coletivo, o interesse da coletividade de trabalhadores. Por isso, existe uma série de restrições quanto a esta dispensa. No caso do dirigente sindical, se ele for dispensado sem justa causa, a única possibilidade que nós temos é de reintegração do dirigente sindical ao emprego. Não é possível converter a reintegração em indenização. Dispensado sem justa causa, ele deve obrigatoriamente ser reintegrado ao emprego. E essa reintegração é feita liminarmente. O juiz do trabalho concede uma liminar a pedido do dirigente que foi dispensado. Essa liminar está prevista no artigo 659, inciso 10 da CLT, e o juiz pode determinar, inclusive, o uso da força policial para dar cumprimento à liminar de reintegração. Portanto, o dirigente sindical dispensado, a única possibilidade é a reintegração do mesmo ao emprego. A próxima pergunta é feita pelo Breno Pimentel, de Aracaju, Sergipe, e ele pergunta: ocorrendo a gravidez durante o período do aviso prévio, a empregada tem direito à estabilidade no emprego? Essa questão também é bastante importante e bastante polêmica, né? Há divergências em todos os sentidos. A gestante tem direito à estabilidade, que vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E essa estabilidade garante a ela, portanto, a impossibilidade dela ser dispensada sem justa causa pelo empregador. A empregada fica grávida no curso do aviso prévio. O contrato de trabalho já estava no seu período final.
O aviso prévio já foi dado. Essa estabilidade vai ser reconhecida e, portanto, ela vai ter direito a permanecer no emprego até 5 meses após o parto, se a gravidez se deu no curso do aviso prévio? Essa questão, ela tem relação com o entendimento que o TST adota expressamente para a gestante no que diz respeito ao contrato de experiência. A súmula 244 do TST diz que se a gravidez ocorrer no curso do contrato de experiência, a empregada não terá direito à estabilidade, porque o contrato de experiência foi previamente pactuado no momento em que não havia gravidez e, portanto, não havia nenhum impedimento para que ele fosse celebrado. Esse mesmo raciocínio, portanto, tem sido adotado de forma majoritária para entender que, se ficou grávida no curso do aviso prévio, o aviso prévio já havia sido dado e o aviso prévio foi dado de forma válida, porque não havia a gravidez e, consequentemente, nós temos aí um ato válido anterior à gravidez que não poderia ser desconsiderado com a gravidez posterior e, portanto, não se asseguraria à gestante o direito à estabilidade no emprego se a gravidez se deu no curso do aviso prévio. O tema não é simples, não é pacificado, mas o entendimento prevalecente tem sido neste sentido. A outra pergunta é feita por Valfredo Soares, de São Paulo, capital, e é no sentido de questionar se a proporcionalidade da duração do aviso prévio também se aplica em caso de pedido de demissão do empregado. O aviso prévio é previsto no artigo 7º, inciso 21 da Constituição Federal, e ele é previsto entre os direitos do trabalhador, como sendo, então, um período que tem uma duração mínima de 30 dias, sendo proporcional ao tempo de serviço. Como direito do empregado, garantido constitucionalmente, nós temos esta proporcionalidade. 30 dias no mínimo e proporcional ao tempo de serviço, né, nos termos da lei. A lei estabelece uma proporcionalidade de 3 dias por ano de serviço, até o limite de 90 dias. Então, se for o empregador que der o aviso prévio para o empregado, o aviso prévio é um direito do empregado. E, consequentemente, como direito do empregado, é no mínimo 30 dias, sendo proporcional ao tempo de serviço na forma da lei. Agora, se for o empregado que pedir demissão, o empregado que pede demissão também tem que dar o aviso prévio, mas o aviso prévio aí está previsto no artigo 487 da CLT. E o artigo 487 da CLT não fala em proporcionalidade. O aviso prévio aqui não é direito do empregado, e sim dever. E o aviso prévio previsto no 487 é de 30 dias. Então, se for um pedido de demissão, o empregado tem um aviso prévio apenas de 30 dias para dar ao seu empregador, não havendo que se falar em proporcionalidade neste caso. A proporcionalidade existe apenas se o aviso prévio é dado pelo empregador e o aviso prévio é, portanto, um direito do empregado. Agradecemos a atenção de todos e encerramos o programa Saber Direito Responde, esperando revê-los nos próximos programas. Se quiser rever este e outros programas da série, acesse www.youtube.com/saberdireitoresponde. Muito obrigada.